Graça e paz, família. Que bom você estar aqui conosco, curtindo aqui as programações da Igreja Evangélica Wesleyana do Alvorada. Aproveita agora, dá um copiar, um colar lá nos seus grupos do WhatsApp e distribui aí com o pessoal. Vamos multiplicar esse momento de alegria na presença do Senhor. Nós já agradecemos desde já você por ter aberto aí a sua televisão, seu smartphone, colocado no Facebook, no YouTube. Que bom que você está aqui conosco. Vai ser uma noite fantástica e ações de graças ao Senhor. E eu já te convido agora a abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Fala sobre as dádivas de Davi colocadas no templo. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro, os utensílios. Ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Foi uma alegria, uma festa. Eles se reuniram e a gente vai dar um pulinho lá para o 13 e diz assim: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvar ao Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu da sua nuvem, a nuvem da glória de Deus. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor. Vamos agradecer e pedir a Ele. A palavra dele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali Ele estaria. Então Ele está aí com você nessa noite, está aqui conosco nesta noite. Que alegria. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor nos conforta o coração, porque o Senhor nos dá o fôlego da vida, porque o Senhor enche a nossa alegria, Senhor, nosso coração de alegria. E é nessa alegria que nós queremos te dar graças e bendizer o teu nome, porque o Senhor é santo, a tua misericórdia dura para sempre. E que nesta noite, Senhor, a tua graça, Senhor, essa tua graça, esse teu amor esteja nos envolvendo a todos, a nós, meus irmãos que estão nos ouvindo aí na sua casa, e que nós possamos sentir a tua presença hoje e sempre, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, diga amém e vamos louvar ao Senhor. Amém. Senhor, nós queremos te louvar com todo o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento. Nós queremos te louvar, Senhor, porque tu és o nosso bom Jesus. Aleluia! És tu, única razão da minha coração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem adentrado, e hoje a voz em meu coração, canto te louvarei.
te fui ajudar. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração. Com um canto te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Nesse momento você vai declarar ao Senhor que em todo tempo você irá louvar a Ele. Em todo tempo você vai adorar ao Senhor. Já declare. Todo tempo te louvarei. Em todo tempo. Todo tempo te adorarei. Todo tempo te louvarei. Em todo tempo, Senhor. Todo tempo te adorarei. Te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Tão bom, tão bom, tão bom. Diga, Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom.
Boa noite, irmãos. Hoje é uma data especial para nós wesleyanos e nós vamos... Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Data especial porque hoje é o dia do coração abrasador. É um dia em que o Senhor falou e tomou o fundador do metodismo, John Wesley, e por isso nós estamos aqui, porque o Senhor usou este homem para ganhar muitas almas para Jesus. Atos 2. É o cumprimento da promessa do Senhor para a sua igreja. Então, vamos ler. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Ou, que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Na realidade, não estavam embriagados, estavam cheios do Espírito Santo. E a promessa é para nós. Vou chamar o Juan, que ele vai falar um pouco sobre... Eu falei que é uma data especial, 24 de maio, é uma data especial para nós wesleyanos, para todos os metodistas, para todas as igrejas que têm origem no metodismo. E para você entender o que é coração abrasado, todo wesleyano tem que saber isso. Eu vou chamar o Juan, que ele vai fazer uma leitura a respeito do que é o coração abrasador, que hoje é um dia que a gente comemora. Boa noite, irmãos. Vamos ver o que é um coração abrasador. Para quem não lembra da história ou não sabe, nós separamos um breve resumo num site da Igreja Metodista e que diz assim: mês de maio se reveste de grande significado para os metodistas. É o mês do coração abrasado. O que é coração abrasado ou aquecido? É a experiência que o pregador e fundador do metodismo, John Wesley, teve no dia 24 de maio de 1738, na rua Aldersgate, na Inglaterra, numa reunião em uma casa em Londres. John Wesley já era crente e até missionário. Já tinha ido na América do Norte pregar aos índios, mas ainda não tinha completa certeza de sua salvação e pensava que por suas obras seria aceito por Deus. Depois de conhecer um pregador moraviano que se chama Peter Boller, Wesley começou a considerar ainda mais a graça salvadora e o valor da pura e simples fé em Jesus. Sendo assim, no dia 24 de maio, disse Wesley, que mesmo sem vontade, foi a uma reunião na rua Aldersgate, lá pelas 8h45 da noite, quando ouvia a leitura de um texto de Lutero que explicava a carta de Paulo aos Romanos, sentiu seu coração estranhamente aquecido e abrasado. A partir deste dia, passou a crer somente em Jesus para sua salvação e sentiu segurança e confiança no Senhor. Amém. Amém, Juan. Amém. Então, o Senhor é bom.
E durante esse período de isolamento que nós estamos vivendo, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. E às vezes quando nós não temos ligado para os nossos irmãos, nós nem sabemos o que Deus está fazendo nas suas vidas. Mas o Senhor está fazendo grandes coisas. É um tempo, parece que de desesperança, porque são muitas mortes, muita dor, muito crime. As pessoas que não estão morrendo da Covid estão muitos jovens assassinados. Então, são muitas notícias ruins que temos ouvido. Mas a gente não tem que se deter nessas notícias ruins. Nós vamos nos deter no que a palavra do Senhor fala, essas experiências que grandes homens tiveram no passado, as experiências que nós temos que ter no presente, e nós temos tido experiências maravilhosas nesse tempo. E hoje nós temos um testemunho da Thelma, da irmã Thelma, que ela vai testemunhar um pouco do que Deus tem feito, o que Ele realizou e como... Vou chamá-la aqui para ela contar, né? De como Deus operou poderosamente nesses dias na sua vida. Pode vir, então. Graças e paz, irmãos. Se sintam abraçados, se sintam amados. Nesse período que nós estamos todos em casa, o quanto a gente sente falta dos nossos irmãos, da igreja, de estar todo mundo juntos. Mas também é um momento de reflexão das nossas vidas, né? E eu passei um período que eu peguei o corona, que eu não sabia que eu achava no início que era uma gripe ou uma reação da vacina que eu tinha tomado, porque foi Deus já estava me preparando para esse momento, porque desde muito tempo eu já tomava vitamina C, já tomava o suplemento vitamínico. E nós temos eu e a Beatriz, a gente tem como se diz, de 6 em 6 meses a gente toma remédio para verme também, né? A gente toma Anita, que agora a Anita você só pode comprar se for com a receita, né? Que antigamente você chegava na farmácia e comprava normal. E Deus já estava preparando a gente para esse período. Então, eu marquei esse dia, quando foi dia 10 de abril, eu comecei a sentir uma dor de cabeça leve, mas não dei importância, né? E foi um feriado, sexta-feira santa, e quando chegava assim, o período da noite, eu sentia assim, o corpo meio febril, mas também não dei muita importância, né? Deve ser... Também não tomei remédio. E aí, a semana toda, eu fui trabalhar. Só que nessa semana, muitas pessoas que eu convivo estavam com sintoma do corona, né? Mas eu me protegendo com a máscara, fazendo a asepsia das mãos, né, das mãos, na minha bancada de trabalho. E quando foi no dia 17... no sábado à tarde, eu comecei a sentir o mal-estar maior, uma febre interna. E aí eu comecei a ficar desconfiada e a Beatriz falou assim, mãe, eu acho que tu está com corona. Eu disse, não, Beatriz, não estou não, acho que a senhora está. E nesse momento, Deus é tão maravilhoso que Ele colocou pessoas para nos ajudar, colocou pessoas nesse momento. Ele ligou um amigo da Beatriz de muito tempo que não ligava para a gente. Aí ele falou, oi tia, tudo bem? Eu digo, não está muito bem, que eu estou assim. Falei para ele como é que estava a situação. Ele falou, tia, meus pais também tiveram esse mesmo sintoma. Quando a senhora coloca o termômetro, quando chegar a 38 graus, a senhora toma dipirona, 40 gotas de dipirona líquida. Tá bom. E foi que eu ficava todo o tempo, e quando teve um dia que chegou a 38, eu já fiquei... assim, não nervosa, né? Mas é porque eu colocava todo dia a minha vida na mão do Senhor e pedia a restauração desse mal-estar. E isso foi no sábado.
quando foi, a Beatriz falou assim, mãe, vamos fazer uma tomografia. Eu disse, mas não tem necessidade, porque eu não sentia sintoma nenhum, gente. Eu não sentia falta de ar, não sentia, não ficava ofegante, só tinha febre e começou a dar dor das costas. E o mal-estar de querer ficar deitada. O paladar alterou, o olfato também. E aí, quer dizer, todo sintoma do corona. E a Beatriz falou, mãe, mas não precisa, não, vamos lá. Porque eu estava me sentindo, apesar de todos esses sintomas, mas eu estava me sentindo bem, né? E aí, fomos fazer, pela insistência dela, né? Fui lá, até sem requisição de médico, de nada. Fui lá e fazer, e na hora eles dão as imagens, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei com as imagens, a Beatriz, olha, passe para mim que eu vou passar para minha amiga, que é médica. E, ao mesmo tempo, eu passei para minha chefe, que é médica. E aí, o que aconteceu? Uma apavorou a Bia e a outra, lendo a imagem, querendo me proteger. Ela falou assim mesmo, dona Thelma, a senhora está bem. A senhora está bem. Isso aí, vocês não sabem a importância que tem isso. A senhora está bem. E a outra dizia, leva a tua mãe para o pronto-socorro. Leva a tua mãe para o pronto-socorro, que ela está com corona e o pulmão dela está comprometido. Gente, nessa hora eu saí do chão, mas eu não perdi a minha fé. E a Beatriz, a doutora falou assim, eu disse, doutora, a Beatriz está apavorada aqui, ela está querendo me levar para o pronto-socorro. Ela disse, não faça isso, não faça isso. E ela sabendo do meu estado. E aí, o que aconteceu? Ela falou, dona Thelma, vá agora lá na Dona Lindu, que nós temos um posto de coleta lá, vá para lá agora, que eu já recomendei uma técnica para fazer o seu teste. Você e a Beatriz, e eu fui. Chegamos lá, em 40 minutos, fomos muito bem atendidos. Com 40 minutos vai sair o resultado. E aí, com 40 minutos, saiu o resultado que eu estava com corona e a Beatriz também. Só que a Beatriz não sentia nenhum sintoma, nada. A única coisa que perdeu o paladar e o olfato, a gente achou que era por conta que ela tem problema de alergia, ela tem rinite. A gente tudo achava, né? E aí, tudo bem. Aí ficamos... Gente, foi os piores momentos da gente, porque eu e a Beatriz, a gente começou a brigar dentro do carro. Não, a senhora precisa se tratar. E a Beatriz, na cabeça dela, queria me levar para a Unimed. E a doutora, por outro lado, passando mensagem para mim, me acalmando. E fomos para casa. No meio do caminho, a Beatriz parou o carro. Eu disse, mas por que tu parou o carro aqui? Não, vamos na Unimed agora. Eu disse, não, Beatriz. Eles têm um serviço que eles, por telefone, eles dão a recomendação. E a moça falou assim mesmo, qual é o sintoma da sua mãe? E a Beatriz relatou como é que eu estava. Ela disse, pois você leve a sua mãe para casa agora. Você não traga a sua mãe para cá, porque aqui na Unimed está está contaminado. E nós fomos para casa, e a doutora passou a medicação, a Beatriz foi buscar a receita, comecei a tomar azitromicina e comecei a tomar os chás, que as irmãs, pelos grupos, através dos grupos, passavam para a gente, né? Tomei o chá. E eu sentia uma melhora tão grande, eu sentia uma paz espiritual, porque foi o momento que mais eu fiquei diante do Senhor. Até porque tinha muitos irmãos que estavam piores do que eu. E eu orava por todo mundo, por todas aquelas pessoas que estavam na UTI, por todas aquelas pessoas que estavam querendo uma vaga no hospital e não estavam conseguindo. E eu orava todo o tempo para Deus, para restaurar a nossa saúde. E Deus ouviu a gente.
Em uma semana eu já estava me sentindo bem. Até eu peguei os puxões de orelha do meu filho, que eu comecei a limpar a casa. Ele disse, pelo amor de Deus, vá se deitar, vá se cuidar. E eu, graças ao meu bom Deus, nós passamos por essa fase. E na outra semana nós fizemos novamente os exames e atestou que nós estávamos já imunes e estávamos curados. Quer dizer, em menos de uma semana. Então eu sou muito grata ao nosso Deus pela fidelidade, pelo amor, pelo cuidado que Ele teve conosco. E eu não sabia que a gente era tão amado. Eram tantas pessoas preocupadas com a gente. A chefe da Bia, as amigas da Bia, os meus irmãos das igrejas, porque eu não falei para todo mundo, até para não alarmar as pessoas, porque o primordial de tudo isso é a nossa fé e a nossa imunidade e o nosso estado emocional. Porque quando eu comecei a me estressar com a Beatriz, eu senti que eu estava me sentindo fraca. Então, o emocional é muito importante, gente. Tem que manter a calma, a tranquilidade, porque essa doença ela é muito agressiva, muito agressiva. Eu sou muito grata a Deus e por tudo que Ele fez, né? As orações que eu fiz para os meus irmãos, todos estão curados pela graça divina. E eu sou muito grata ao Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado. E abençoe a todos. Amém. Amém. Deus é bom em todo tempo e Deus é bom. Então, algumas pessoas que podem estar nesta hora também, né, acometidas, é só tomar os medicamentos, orar, manter a mente bem, sã, confiando em Deus, enchendo a sua mente, o seu coração da palavra de Deus que vai passar. Essa semana a Ares falou para a irmã Lucinilde, no grupo da igreja, dizendo, irmã, nós vamos adoecer, mas vai passar. E isso é verdade. Vai passar em nome de Jesus. A Bíblia fala que no mundo passaste por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus é aquele que vem em nosso socorro. Então, vamos ter mais um período de louvor e vamos glorificar o Senhor. Cante aonde você está, porque nós temos todos os motivos para nos alegrar em Deus. Amém? Amém, igreja? O amor verdadeiro é aquele que foi dado por minha vida e por sua vida na cruz. Não sei o que o Senhor viu em mim, mas uma oportunidade Ele me dava ali. Foi quando do chão Ele me levantou, pegou em seus braços e me ajudou. E uma oportunidade Ele me dava ali. Que amor é esse, enfim? Todas as barreiras para me encontrar. Que amor é esse sem eu merecer? Entregou sua vida só pra eu viver. Eu não mereço esse amor, mas é tão verdadeiro que Ele me encontrou. E agora eu não sei viver sem esse amor. Aleluia!
não sei o que o Senhor viu em mim, mas uma oportunidade Ele me dava ali. Foi quando do chão dele me levantou, pegou em seus braços e me ajudou. E uma oportunidade Ele me dava ali. Que amor é esse, enfim? Que amor é esse que destrói todas as barreiras para me encontrar? Que amor é esse sem eu merecer? Entregou sua vida só pra eu viver. Que amor é esse que destrói todas as barreiras para me encontrar? Que amor é esse sem eu merecer? Entregou sua vida só pra eu viver. Eu não mereço esse amor, mas é tão verdadeiro que Ele me encontrou. E agora eu não sei viver sem esse amor. Amém. Aleluia, Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, porque o nosso endereço é as margens do teu rio. Ó Deus, onde nós podemos ser plantados, onde nós vivemos, Senhor, ali recebendo o cheiro das águas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, conselhos, não quero errar outra vez, não quero me perder no caminho que só me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assentam os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar por valer, não saio daqui. As margens do teu rio, esperarei. Ó Senhor, embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, não saio daqui. As margens do teu rio.
às margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei. Não saio daqui, às margens do teu rio, esperarei. Senhor, nós queremos estar contigo no nosso jardim secreto, no nosso lugar secreto, naquele lugar, Senhor, onde só está eu e você. Oh, Deus. Tu és tudo o que eu mais quero. Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me pois a tua glória quero sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, onde eu te encontro, secreto, Senhor, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me toma com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
majestade é real. Tua voz ecoa. Declare ao Senhor tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Mais forte. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Quero ver mais como o Senhor, mais perto eu quero estar de ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Sim. Aleluia. Agora vamos ter a palavra do Senhor. Se concentre, porque o Senhor tem algo para falar para você nesta noite, para falar para mim, para falar para nós. Chamar o pastor Cleodomar e vamos orar. Pastor Cleodomar. Senhor, o Senhor é tão bom que nós não compreendemos tanta bondade do Senhor na nossa vida. E queremos apresentar o teu servo diante de ti nesta noite, que o Senhor fale através dele, Senhor, que seja o Senhor falando para a tua igreja, para todos aqueles que estão necessitando de uma palavra tua, e que penetre como espada em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor Jesus. É sempre muito bom a gente ouvir testemunhos que mostram que Deus, Ele é o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem, né? E é interessante como alguns irmãos da igreja, eles escondem as coisas de mim, né? Inclusive a Meire, né, ela escondeu o quanto pôde essa informação para não mexer com o meu emocional, né? Mas eu louvo a Deus porque Deus operou de uma forma tão maravilhosa que não dava para perceber que a irmã Thelma estava realmente com o vírus. Se ela tivesse, eu ia manter distância de 1,5 metro, né? Mas não, ela visitou a gente algumas vezes e fomos postos à prova, né? Que nós não fomos infectados. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre orava, Senhor, que o Senhor seja como uma muralha de fogo ao nosso redor para que não venhamos a ser infectados no contato com as pessoas, né? Não apenas aqui, mas andando pelo comércio aqui no bairro.
Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite nós queremos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Gálatas, capítulo 2. Tem um poema e uma música que eu aprendi há mais de 30 anos atrás, quando eu estava no seminário Betânia ainda. E diz o seguinte, o poema. Eu quero oferecer primeiramente a Deus, ao Senhor Jesus e à irmã Thelma, né, que saiu vitoriosa nesta situação. Diz o seguinte: teu nome é o mais belo, meu Rei Cristo Jesus. Meu coração jubila por seres minha luz. Teu nome resplandece em glórias celestiais, igual a um sol eterno que não se põe jamais. E a música é pequenininha, não repara a minha voz. Maravilhoso é Cristo, incomparável sim. Maravilhoso é Cristo, antes de tudo Ele é para mim. Maravilhoso é Cristo, quão grande é seu amor, maior amigo não tenho, tudo Ele é para mim. Amém. Jesus, Ele é nosso melhor amigo, maravilhoso amigo. E a palavra do Senhor nos diz, Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, né? Nosso tema é: como é possível viver para Deus? Diz o seguinte a palavra do Senhor: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Bonito nesse texto, Paulo escrevendo aos Gálatas. Como foi dito no início dessa programação, hoje é o dia do coração abrasado, né? O abrasador, que é comemorado pela igreja wesleyana, a igreja metodista de um modo geral, ao redor do mundo, porque no dia 24 de maio de 1738, né, como o Juan falou, na rua Aldersgate, Wesley ele teve a sua experiência com Cristo, uma experiência única, poderosa, transformadora, uma experiência que levou Wesley a ser um grande influenciador de vidas, né? Foi alguém que Deus usou para mudar a história da Inglaterra naquela geração. E é bom saber que foi alguém ligado a nós, né? Da igreja wesleyana. Tá? E a mensagem que Wesley pregava, que ele assim, desenvolveu, enquanto outros tinham outras ênfases nas suas mensagens, a mensagem de Wesley era uma mensagem voltada para a santidade de vida, porque Wesley ele não se preocupava apenas em que uma pessoa se convertesse, mas ele se preocupava com a maneira como esse novo convertido viveria depois. Tá? Então ele criou centenas, até milhares de grupos pequenos, onde eles trabalhavam essa questão da santidade como estilo de vida. E eu pensando um versículo que fala de santidade. A Bíblia toda fala de santidade de Gênesis e Apocalipse, mas o apóstolo Paulo, ele
escrevendo, né, aqui aos Gálatas, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Tá? Me chama a atenção aqui a questão da lei. Wesley, ele era muito legalista. Wesley, ele era muito ligado às coisas certinhas, daí o nome metodista, né? Que era até uma forma como as pessoas que não eram crentes, que não faziam parte do clube, do grupo de Wesley, eles falavam pejorativamente deles, daquele grupinho, eles são muito metódicos, esses crentes ali são muito metódicos, ele é muito certinho, né? E Wesley, por um tempo na vida dele, ele imaginava que isso era conhecer Deus, né? Fazer as coisas tudo certinho assim, mas até que ele descobriu que ele precisava nascer de novo e ser cheio do Espírito Santo. E foi o que aconteceu no dia 24 de maio. Como foi lido, ele foi convidado, foi para uma reunião sem vontade de ir para aquela reunião, para aquele culto, talvez fosse uma célula que estava reunida, uma reunião de oração, e não estava com vontade de ir para lá. Mas ele foi, e foi a melhor experiência, a mais poderosa experiência que ele teve com Cristo. Isso nos mostra que, mesmo quando você não tiver vontade de ir para a igreja, agora todo mundo está com vontade, né, de encher essas poltronas aqui, mas quando você estiver com o coração angustiado, triste, sem vontade de fazer nada, sem vontade de orar, sem vontade de ler a palavra, de ir à igreja, venha, porque aqui Deus pode operar na sua vida algo maravilhoso, como já tem acontecido conosco mesmo. Quantas vezes viemos para cá com o coração triste, abatido, e Deus usou alguém para ministrar nas nossas vidas. Isso é algo muito maravilhoso, isso é igreja. Igreja não é prédio, igreja são pessoas em relacionamento umas com as outras. Tá? E Paulo, então ele falando sobre essa necessidade de santidade, ele diz: estou crucificado com Cristo. Ele não disse estive e nem estarei, mas ele fala estou crucificado com Cristo. Fala de uma forma contínua. Continuamente nós precisamos viver como crucificados. Tá? A pessoa crucificada tem vontade? Ela pode até ter, mas ela está crucificada, ela está presa naquela cruz ali. E Paulo diz, olha, eu estou crucificado com Cristo. Tá? Então eu morri para mim mesmo, eu morri para o velho homem, eu morri para a velha natureza. Eu quero viver em santidade. E não se vive uma vida de santidade em pecado. Se você não for crucificado com Cristo, você não tem como viver uma vida de santidade. E como é que é mais ou menos essa vida de santidade, pastor? Vamos lá para Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo escrevendo um pouquinho mais, também agora já à igreja de Roma, aos cristãos lá em Roma, ele fala sobre como se vive uma vida de santidade. Capítulo 6 de Romanos. Ele diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Porque, porventura, ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, crucificados com ele, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado na vossa carne mortal, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, sim da graça. É assim que se vive uma vida de santidade, é considerando-se morto para o pecado. Se você recebeu a Cristo, se você está em Cristo, se você possui o Espírito Santo na sua vida, a Bíblia fala que você está morto. Tá? Então, aconteceu esse evento na sua vida de morte. Mas para isso, essa morte, sua morte ser efetivada, você precisa considerar-se morto. Pastor, mas eu estou vivo. Você está vivo no corpo aqui. Mas o velho homem, que é aquela velha natureza, aquela natureza que te induz ao pecado, que quer te levar para longe da presença de Deus, a Bíblia fala que essa velha natureza está morta. E você tem que se considerar morto. É como se você estivesse num caixão aqui em cima dessa mesa, morto, mas querendo sair do caixão. Quantas vezes temos querido sair do caixão? Tá? Mas a Bíblia diz que nós estamos mortos. Mas eu preciso me considerar. Não adianta a Bíblia falar e eu não me considerar. Para fazer efeito essa morte na minha vida, eu preciso me considerar morto para o pecado. Ah, pastor, mas eu sinto vontade de pecar, eu sinto vontade de fazer a coisa errada, eu quero fazer o certo, mas eu faço o errado. É interessante que o apóstolo Paulo, que escreve sobre isso em Romanos 6, ele em Romanos capítulo 7, ele diz, olha, eu não faço o que eu quero, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Aí chega um momento na vida de Paulo que ele, ai Senhor, desesperado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar dessa situação de ser dominado pelo pecado? Aí ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo. Por nossa própria força, por nossa própria conta, nós não temos condições. Mas a palavra nos diz lá em Coríntios, né, que nós não podemos, que o pecado ele vai até determinado ponto, mas Deus vai nos dar graça para vivermos uma vida de vitória sobre o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Tá? Então essa experiência de viver não mais sob o domínio do pecado, mas sob o domínio de Cristo, é santidade. Isso é santidade. Quando eu sou capaz de dizer não ao pecado. Quando eu sou capaz de retroceder diante de uma possibilidade de pecar. O pecado vai aparecer. A Bíblia fala que nós somos tentados. Mas quando Cristo vive em nós e através de nós, aí nós conseguimos viver uma vida de vitória sobre o pecado. Voltando para Gálatas capítulo 2, novamente, a palavra do Senhor nos diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então, Cristo vive em mim. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Tá? Então, quando tem um livro que é um best-seller, né, muito conhecido, que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Não sei se vocês já leram esse livro. Assim, é um livro que te coloca em muitas situações diferentes, distintas, e que você às vezes precisa tomar uma decisão.
naquela situação. Uma decisão que pode te comprometer, te levar para o lado errado, e outra para te levar para fazer a coisa certa, que agrada a Deus. E agora, em meus passos, o que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar e tivesse que tomar essa decisão? Jesus, ele não iria bater boca com o meu chefe. Ele não iria agir dessa maneira, ele iria agir dessa outra maneira. Então, essa outra maneira, que eu vou chamar de santidade, é a proposta da palavra de Deus. Quando nós conhecemos Jesus e observamos lá nos evangelhos como foi que ele se comportou nessas N situações, é assim que eu tenho que me comportar também. Então ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, nesse corpo humano aqui, eu vivo pela fé. E viver pela fé não é eu me descabelar para viver uma vitória sobre o pecado, mas é eu confiar que Cristo morreu na cruz por mim, na morte dele, na ressurreição dele, eu tenho vitória sobre o pecado. Tá, então, a proposta do Senhor para nós é a proposta de santidade de vida, uma vida de vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado, isso é santidade. Se você quer ter um coração abrasador, um coração queimando de amor pelo Senhor, de desejo de fazer a vontade do Senhor, vive uma vida de vitória sobre o pecado, você vai estar agradando a Deus. Deus te chama para essa vida de vitória. Ela é possível e ela é pela fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Tá? Então, em Cristo Jesus, que Deus te abençoe, que teu coração seja abrasado. Tá? Então, que seu coração seja tomado pelo desejo de ser uma tocha nas mãos do Senhor. Wesley foi chamado por sua mãe um tição tirado do fogo. Que você também seja não apenas um tifão tirado pelo fogo, mas que você seja uma tocha acesa nas mãos do Altíssimo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, o Evangelho ele é simples, mas ele tem um poder de transformação tremendo. E eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja nos levando de volta à simplicidade de Cristo, a olharmos para Jesus, como foi que ele se comportou em cada situação pela qual ele passou, e que o Senhor coloque no nosso coração a disposição para nos comportarmos da mesma maneira, porque o propósito do Senhor em relação a cada um de nós é nos levar a uma conformação com a imagem de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida de vitória sobre o pecado, a vida de santidade para a glória do Senhor. Abençoa os meus queridos irmãos que estão me ouvindo em várias partes do Brasil ou do mundo. Que a graça do Senhor repouse sobre suas vidas. Que o Senhor lhes dê a graça de viver uma vida de vitória sobre o pecado. Em nome de Jesus. Te agradecemos. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Que o Senhor sopre seu Espírito nas nossas vidas, amém, irmãos? Vamos cantar essa música agora neste momento, quando o vento soprar. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas,
Espírito, trazendo vida, junto aos pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Faz levantar do vale, Põe de pé os ossos secos. põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar a multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte. Faz, Senhor, um povo Marchar sobre a forte, terra. marchar sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar. Cante ao Senhor, sopra Espírito. Bem forte. Sopra Espírito, Profetize sobre a nossa cidade. levanta os caídos, Restaura as feridas. restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito de Deus sobre nós. Sopra Espírito, Trazendo vida, trazendo vida, Junta os pedaços. junta aos pedaços, já ouço ruídos do teu agir. Cante com toda a sua força. Faz levantar do vale, Põe de pé os ossos secos. põe de pé os ossos secos, com teu poder vem restaurar da multidão de caídos. Faz, Senhor, um povo forte. Faz, Senhor, um povo Marchar sobre a forte, marchar sobre a terra, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar, quando o vento soprar. E o Espírito de Deus já está soprando sobre a nossa nação. Você crê? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos dar a bênção sacerdotal agora, né? Igreja do Senhor Jesus Cristo,
reunida em vários lugares deste país ou de outras nações. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, amados, nesta noite, esta semana e durante toda a sua vida, até aquele glorioso dia em que iremos ao encontro do Senhor e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Deus te abençoe.